Você já pensou em melhorar suas redações sem sair de casa? Todo texto bem escrito é uma história de sucesso. Aqui no Escreva, capacitamos você com uma abordagem inovadora em aulas online. A gente sabe que o formato das aulas remotas veio para ficar. Então me fiz essa pergunta: é possível trabalhar redação pela internet? A resposta para isso a gente vê nos resultados dos nossos alunos. É possível sim, porque nossa proposta permite o acompanhamento individual. Nós limitamos o tamanho das turmas às mesmas quantidades que sempre tivemos presencialmente, ou seja, 15 alunos, o que traz um sentimento acolhedor e de familiaridade. Aqui não trabalhamos com fórmulas, macetes, mas com conhecimento e redação de qualidade. Por isso, temos debates sobre temas atuais, sempre sob a ótica da análise e da resolução de problemas. Além disso, também promovemos aulas mensais com profissionais de diferentes áreas do conhecimento aqui no Escreva, para melhorar o repertório nos textos. Isso faz toda a diferença na formação de redações que terão notas altas nos vestibulares do país, principalmente no Enem. É um processo que acontece de forma orgânica ao longo da trajetória do curso. Nossos alunos recebem um material autoral exclusivo que serve de base para o trabalho do curso. Apostila, links de texto e de documentários, além de um resumo das aulas multidisciplinares. As correções das redações são feitas por pessoas, não por máquinas de inteligência artificial, e são sempre acompanhadas de comentários construtivos. Tudo isso com o objetivo de fazer você alcançar os bons resultados da forma mais eficiente possível. No Escreva, ajudamos você a superar desafios e ansiedade. O Escreva influenciou na minha vida, me ajudando primeiramente a fomentar a minha opinião crítica. A Elaine sempre buscou trazer para dentro de sala de aula pessoas com opiniões muito humanizadas para instigar a gente a pensar mais no coletivo e no humano. Eu levei isso para minha vida. Como resultado disso, eu obtive 980 na minha redação do Enem. Consegui entrar para as faculdades que eu queria, mas principalmente para a UFRJ. No meu curso de Engenharia Civil, só nesse semestre, eu já fiz 30 trabalhos escritos, o que mostra que mesmo nessa área, a escrita é muito importante. Saber escrever bem é necessário, afinal, escrever é uma arte. O Escreva é uma iniciativa jovem, leve e com foco em resultados palpáveis. Foi assim quando começamos há 4 anos e continuará desse jeito agora com o novo formato para fazer com que nossos alunos levem essa experiência para a vida. Escreva com o nosso curso! Eu e minha equipe estamos de salas abertas para 2021. É só entrar em contato através do nosso site. Vem com a gente! Vamos lá. Esperar mais um pouco. Deixa eu ver se chega o pessoal para a gente começar a live. Tá chegando, gente, o Enem. Dá nervoso, né? Dá nervoso. Enem chegando e a gente começa já a fazer a contagem regressiva. Deixa eu esperar o pessoal chegar. Alice, é isso? Boa noite. Seja bem-vinda. Luísa, tudo bem? Vou acenar aqui para você, Luísa. Opa, o pessoal... Pessoal da Chapa Atena, boa noite. Vou assinar aqui também. Sejam bem-vindos. Mari, boa noite. Vou esperar mais um pouquinho. A proposta dessa live, assim como as outras que a gente andou fazendo, tem a ver com a ideia de ajudar, né, estudantes de todo o país
a se prepararem nessa reta final para os vestibulares, né, com a redação do Enem, que é algo decisivo. A nota da redação é o que vai indicar se o estudante, o candidato foi aprovado, se conseguiu, né, a pontuação suficiente para aquela vaga, né, sonhada. E aí hoje temos a honra de receber Renata Gil. Deixa eu acenar aqui, que eu vou, visualizar. Deixa eu ver se eu consegui, porque eu sempre bato cabeça, gente. Deixa eu ver. Acho que eu consegui. Oi, Renata. Olá. Olá. Boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Mais ou menos. Espera aí, eu não sei se isso é você, sou eu. Tá bem baixinho. Veja agora. Tá, ok. Consigo ouvir sim. Eu vou até tirar um lado, porque tá saindo, acho que pelo celular aqui, enfim. De vez em quando eu sou terrível com o celular, bato cabeça pra caramba, enfim. Eu também. Mas, olha, estou um pouco nervosa, tá? Então tenha paciência um pouquinho comigo. Eu vou apresentar Renata Gil, magistrada, jurista, a idealizadora da campanha Sinal Vermelho. É uma campanha importantíssima. Eu vou fazer várias perguntas aqui sobre a campanha, né, alguns aspectos, né, acerca desse problema que ainda assola a sociedade brasileira. E queria agradecer, Renata, imensamente pela sua generosidade em participar dessa live junto ao Escreva. É uma proposta que visa a permitir que mais estudantes tenham acesso à informação e, ao mesmo tempo, a uma luz no fim do túnel nesse processo de ensino para a redação, para o processo do Enem, né, que daqui a 2 semanas, hoje mesmo, eu cheguei aos alunos e falei que, olha, gente, esta semana e a outra acabou. Então, vocês, por favor, se organizem. Né? Então, a gente intensificou as lives no sentido de ajudar. Muito obrigada, seja bem-vinda ao Escreva. E é isso. Inspirei. Não, fica tranquila, é um prazer estar com vocês. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma, né, para os alunos que estão aí às vésperas do Enem, na minha época era vestibular, né? Mas eu acho assim, que a gente pode conversar bastante sobre alguns temas. Eu sei que existe um repertório, né, político, cultural, social, cultural que é perguntado, e redação era o meu tema favorito, era a minha matéria favorita. Eu adoro escrever, eu escrevo muito até hoje. Eu escrevo tudo assim em papelzinho, sabe? Eu não escrevo bonitinho em computador como os alunos já escrevem, não. Eu sou dessas. Eu acho que eu fixo as ideias quando eu estou escrevendo no papel. Mas o que é importante hoje nesse tema, eu acho que o que eu posso contribuir muito é com relação ao combate à violência contra a mulher, né? Essa agenda aí tão importante para o Brasil. Os alunos podem fazer uma colinha, mas não é colinha para o dia da prova, não. É colinha para estudar, né? Aqueles lembretezinhos, colocar lá o post-it no computador, né? Lembrar que assim, o Brasil é um país que ainda precisa enfrentar de forma séria a violência contra a mulher. Nós somos o 5º país mais violento do mundo contra mulheres. A gente só fica atrás de países como Rússia, Venezuela, Guatemala e Honduras. Países que não cumprem tratados de direitos humanos. Países como a Rússia, que dizem que o marido pode bater na mulher, né, porque é como se a mulher fosse propriedade deles. Mas, de outro lado, o Brasil tem a 3ª melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. E essa lei tem sido melhorada, né, a cada ano que passa. E eu acho que o maior legado que a gente tem hoje, legislativo, né, de lei que está ajudando a melhorar essa realidade feia do Brasil, é que a partir desse ano já é obrigatório que todas as escolas do Brasil tenham como matéria para discutir na sala de aula a violência contra a mulher. Eu acho que agora a gente começa a mudar
essa realidade, porque a gente vai formar crianças, jovens, com a ideia do respeito à mulher, de que lugar de mulher é onde ela quiser, né? De que a mulher tem direito de escolher o que ela come, tem direito de se vestir do jeito que ela quer, e nem por isso porque ela está com decote. Eu faço questão de usar decote, saia justa, porque eu tenho o direito de não ser assediada, né? Eu sou quem eu sou, porque eu sou um ser humano digno de respeito. Então, essas leis que têm sido apresentadas, e a Sinal Vermelho, que foi uma lei idealizada por mim e pela juíza Domitila, que é aquela que tem o X vermelho na mão, que é um pedido de socorro, né, das mulheres para a sociedade. Com essa lei, a mulher que se apresenta num Banco do Brasil, num cartório de registro civil, num supermercado ou numa farmácia, se ela apresenta o X vermelho, imediatamente é acionada a polícia militar e ela é levada para uma rede de proteção de forma prioritária. Ou seja, em primeiro lugar, todo mundo para tudo e vai prestar socorro a essa mulher. É uma política pública, a lei do Sinal Vermelho, que já foi adotada nacionalmente e já é lei em 17 estados brasileiros. E nos outros estados, nos outros 26, quer dizer, no resto que sobra dos 26, a gente já tem projeto de lei trabalhando essa lei. O que é importante também, professora Elaine, e para os alunos do curso Escreva entenderem, que há várias formas de violência contra a mulher. Não é só aquela do soco que dá a marca, e no Brasil, para comprovar essa marca, precisa de um exame, chamado exame de corpo de delito. Mas a gente tem também a violência moral, que é aquela em que o homem agride a mulher por palavras, por gestos. A gente tem a violência econômica, que é aquela em que o homem tira, por exemplo, o salário da mulher totalmente, tira a fonte de recurso próprio dela e deixa ela sem poder nem escolher o que ela quer comer. E a gente tem ainda a violência sexual dentro do casamento, porque há mulheres que acham que, porque são casadas, devem praticar sexo ou qualquer ato sexual com o marido se ele determinar, se ele quiser. Então, essa falta de respeito à vontade da mulher também configura violência sexual. Todas essas formas de violência hoje estão previstas na Lei Maria da Penha e podem configurar crime, sim. Basta que a mulher vá a uma delegacia denunciar. E a AMB, que é a Associação de Magistrados do Brasil, que é a associação da qual eu faço parte, sou a presidente, sou a primeira presidente em 70 anos de história dessa entidade. Primeira mulher. Essa entidade apresentou esse pacote para o Parlamento Brasileiro, chamado Pacote Basta, e foram aprovadas importantes matérias, não só a Lei do Sinal Vermelho, mas também a criminalização da violência psicológica. Era um projeto que estava há 7 anos no Parlamento e que agora você perseguir a mulher, você colocar ela numa situação de constrangimento, é crime de violência psicológica. Então, é uma inovação que foi criada agora há pouquíssimo tempo atrás, há pouquíssimos meses, e que já faz parte dessa medida de proteção às mulheres. Então, agora eu vou te devolver a palavra, que você vai me perguntando e eu vou te respondendo, e o que os alunos também quiserem saber, a gente vai respondendo. O pessoal vai fazendo a pergunta, né? Já tenho até uma pessoa aqui aparecendo aqui, eu vou voltar. Mas dentro dessa realidade, eu gosto muito de trabalhar no processo de raciocínio das redações dos alunos a questão das causas, né? Para as causas do problema, né? As consequências, né? Causa e consequência, a fim de que eles possam também ter um fio, né? Condutor aí de raciocínio. O que faz com que o Brasil ainda seja um país que tenha dados tão alarmantes, tão graves, em termos de violência contra a mulher? É uma questão de não se pensar ainda, estrutural, enfim. Eu queria ouvir um pouco de você sobre por que a gente ainda está tão atrasado acerca dessa visão da sociedade sobre a mulher. Alguns motivos, né?
O primeiro é o machismo estrutural. A gente tem problemas estruturais na sociedade, racismo estrutural, machismo estrutural, violações de direitos humanos que são algo que é tido pela sociedade como comum, né? Violações a direitos de animais, chutar cachorro é bonito, né? Briga de galo é bonito. A gente tem várias violações que são tidas como naturais e que não são. E a questão do machismo estrutural, ele vem sendo repetido durante gerações e dependem de ações que a gente chama, no meio da justiça, de ações afirmativas, que são não só aquelas ações que a gente entra na justiça e que garantem esses direitos lá pelo Supremo Tribunal Federal, mas também, estão dizendo que está dando ruído aqui, está melhorando? Aqui, para mim, está ótimo. Eu não sei, pessoal. Pode o pessoal, de repente, falar comigo, enfim, mas aqui está tudo bem. Então tá. Então, essa questão do machismo estrutural, ela precisa ser debelada, precisa ser combatida com ações afirmativas. Que ações são essas? São as políticas públicas que trabalham o fortalecimento da figura feminina, né? Então, o que eu acho? A gente tem o problema do machismo estrutural e a gente tem falta de recursos públicos canalizados para a igualdade de gênero, né, e para o combate à violência contra a mulher. Eu tenho dito que o Brasil não tem uma estratégia nacional de combate à violência contra a mulher. E isso é muito ruim, porque a gente não tem dados estatísticos nacionais. Os dados são todos de alguns pesquisadores, como no outro dia eu vi uma pesquisa do IBOP, encomendada pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, que é a única entidade hoje que fornece dados com relação a essa matéria. Então, é preciso que o governo brasileiro assuma essa responsabilidade de que no Brasil a gente tem uma causa endêmica, que é a violência contra a mulher, e que crie as políticas públicas necessárias. Não só o legislativo aprovando as leis, mas é o executivo dando aplicabilidade a essas leis. Então, por exemplo, a lei que diz que nas escolas a gente deve ter o ensino, deve ter na grade curricular. É preciso que o governo coloque na grade curricular, que o MEC fiscalize se as escolas estão colocando isso na grade curricular e como esse ensino tem sido prestado nas escolas. A campanha Sinal Vermelho precisa de investimento público para que todas as pessoas que acionem a polícia militar recebam a polícia militar imediatamente no estabelecimento comercial e que essa mulher seja encaminhada para um psicólogo, um assistente social, que ela tenha um emprego e um abrigo provisório sigiloso para que ela possa sair de casa e não continue sofrendo violência em casa. Então, são várias ações que devem estar conectadas, mas eu acho que é importante que a gente trabalhe, primeiro, a educação de que o homem não é proprietário da mulher, ele não tem posse da mulher. Eu fiquei estarrecida, né, há pouco tempo atrás, acho que na semana passada ou retrasada, um advogado criminalista famoso na Bahia assassinou sua namorada, né, por entender que ele era dono dela. O caso da juíza Viviane Amaral, aqui no Rio de Janeiro, que no dia 24 de dezembro de 2020 foi assassinada pelo seu marido na frente das suas 3 filhas. Esse vídeo circulou aí pelo Brasil todo. Quer dizer, nenhuma juíza, né, que supostamente sabe de todos os mecanismos de proteção, que poderia ter acionado a justiça, não conseguiu. Por quê? Porque aquele marido ele achava que ele era dono dela e porque ela tinha vergonha de denunciá-la, não tinha coragem de denunciar. Então, isso é um processo de educação, de quebrar esse preconceito. Eu posso denunciar, eu não sou uma mulher menor por isso, porque eu estou denunciando que eu sofro violência, eu quero cessar com essa violência. Eu acho que essas duas causas são importantes. Falta de recursos e ainda o pensamento patriarcal que precisa de uma quebra de atuação mesmo desse pensamento. Não, tudo bem. É porque eu acho que houve realmente... Existe um pessoal falando que há um ruído. Para mim, aqui, eu não tenho ruído, tá? Eu não sei se isso tem a ver com a transmissão. Eu vou ficar bem atenta a isso.
Renata, você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo. Ok. Então, a gente vai seguindo, tá? Você entrou num ponto que, para mim, assim, é algo que sempre me inquieta. Eu estou sendo eufêmica, tá? Porque inquietação é o mínimo que se tem. Quando a gente, sabe, conhece casos em que a mulher denuncia, e aí recorre-se à medida protetiva, né, em que o homem tem que estar distante, né, dentro dessa situação, e que muitas vezes não dá muito certo, né? A mulher acaba sendo vítima por conta dessa aproximação, porque acaba acontecendo. Eu sei que, assim, é muito difícil, né, dar conta das demandas que o judiciário tem, né, que a polícia tem, mas existe alguma possibilidade de se pensar em solução? Porque a gente denuncia, vamos colocar assim, eu coloco a gente porque eu sou mulher, eu não passei por uma situação dessa, mas vamos lá, eu denunciei. Há uma imposição de que haja uma distância, né, de que eu não tenha contato, né, com a pessoa. Mas essa pessoa acaba rompendo. Como eu posso me sentir protegida? Como a mulher pode se sentir protegida em relação a esse momento pós-denúncia? Se você puder, de repente, me ajudar a falar dessa denúncia, o que acontece com a pessoa, e entrar nessa questão que eu problematizei. Então, imediatamente, quando uma mulher ela procura tá com ruído mesmo, eu estou ouvindo ruído, mas eu não sei, eu acho que é da sala que eu estou aqui. Quando essa mulher procura ajuda, ela agora parou o ruído. Será que foi isso aí que você mexeu? Eu mexi aqui para ver, assim, acho que o fone estava mal colocado, aí eu mexi aqui. Então, Tá, acho que agora foi. Eu foi. Estava mexendo aqui em tudo e não estava dando certo. Mas eu acho assim, primeiro eu vou explicar exatamente o que acontece quando uma mulher procura ajuda. E um dado que é bom para vocês colocarem na redação, né, e dá para lembrar que 1 em cada 4 mulheres em 2020 sofreu violência. 1 em cada 4 mulheres no Brasil, pensem nesse universo, né, sofreu violência. É um dado que é legal vocês colocarem. O que a mulher, quando sofre violência, faz? Ela vai até uma delegacia, né, e apresenta o registro da ocorrência dela. Imediatamente, o delegado solicita a aplicação de uma medida protetiva. Aqui no Rio de Janeiro, isso sai muito rápido. Então, a protetiva, em geral, é o afastamento daquele agressor do lar e a proibição de que ele chegue perto da mulher. Geralmente, isso é violado. E a gente ainda tem pouca fiscalização, porque são poucas viaturas policiais que fazem esse trabalho de fiscalização. Então, esse é um problema do sistema de justiça que a gente ainda não conseguiu resolver, porque falta recurso público para a gente colocar mais viaturas de polícia militar, mais policiais envolvidos nesse trabalho de combate à violência contra a mulher. E depois que essa mulher recebe a medida protetiva, ela vai ser chamada junto com esse agressor numa audiência, eles vão produzir as provas e essa medida pode se tornar, né, uma medida definitiva e outras medidas podem ser tomadas. As mulheres ainda se sentem inseguras porque até bem pouco tempo atrás, por exemplo, um crime de lesão corporal não deixava o agressor preso. Esse foi um dos itens do pacote Basta que nós alteramos. Nós pedimos um aumento dessa pena para que a mulher não se sentisse numa situação de desproteção, de insegurança. E a gente diminuísse a sensação de impunidade da sociedade. Então, eu acho que a gente ainda precisa, por isso que eu insisto nessa tecla da Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, porque a gente teria mais recursos canalizados para ter mais viaturas, para ter mais assistentes sociais, mais psicólogos, né? A gente quebra essa lógica de que a violência contra a mulher no Brasil não tem solução. E aliado a esse trabalho, é o trabalho mesmo, professora Elaine, de conscientização, da gente dizer que, olha, aqui na minha casa
não pode acontecer uma coisa dessas com a minha irmã. Não posso deixar que o namorado dela humilhe ela. Não posso ouvir a minha vizinha ser espancada e pensar assim, esse é um problema da vizinha, eu não vou me meter nisso. Eu posso sim pegar o telefone, ligar para a polícia militar e dizer, olha, minha vizinha está sendo espancada, eu moro no lugar tal, vem aqui socorrer. Ou então, eu estou ouvindo que no apartamento tal tem uma situação de espancamento, de não sei o quê. Eu não preciso nem me identificar. Essa responsabilidade social de todos nós e de cada um é que precisa ser assumida. Todo mundo tem em casa ou conhece um caso de violência contra a mulher. Porque se a gente tem uma em cada 4 mulheres no Brasil sofrendo violência, é porque a gente tem alguém próximo da gente. E nessa campanha que eu comecei a fazer, eu descobri que era bem ao lado mesmo que eu tinha problemas, né? Eu, no outro dia, cheguei na AMB para trabalhar, tinha uma pessoa fazendo um treinamento de tecnologia com os meus colaboradores, e ela me segurou a mão e falou assim, Renata, eu queria te agradecer por esse trabalho que você está fazendo. Levantou a saia dela e me mostrou a perna dela toda marcada de faca. Ela disse, olha, o pai do meu filho, há 15 anos atrás, fazia isso comigo. Eu não sabia como denunciar. Eu aprendi depois que eu fui muito violentada e muito machucada. E eu queria dizer que você está fazendo com que pessoas tenham coragem antes do tempo que eu tive coragem. No outro dia eu fui no governo de São Paulo também, que o governador João Dória lá lançou a campanha Sinal Vermelho no governo do estado, e um dos secretários dele também me pegou pelo braço e disse assim, olha, eu estou nessa causa não só porque o seu trabalho é bonito, mas porque na minha casa, minha irmã, há 33 anos, com bens, propriedades, sofria violência e não tinha coragem de denunciar, e nós da família não sabíamos que ela sofria violência. A própria juíza Viviane, né, as melhores amigas dela me reportaram que ela nunca tinha dito que ela sofria violência em casa. E a mãe dela só soube quando ela se separou de corpos, ou seja, ela foi morar numa casa e o marido foi morar em outra, ela foi morar com a mãe dela só quando ela soube disso, quando ela se separou e que ela soube dessa situação de violência. Então, eu acho que é um trabalho assim, nós temos que nos envolver, todos nós, né, que somos cidadãos e que queremos mudar essa história que eu disse que é feia, né? O Brasil de ser o 5º país mais violento do mundo contra as mulheres. Você falando de que os casos são mais próximos do que a gente pensa, então eu até coloco aqui a história da minha mãe, né? A gente também passou por situações de violência doméstica, e aí eu queria entrar numa questão, é muito comum, né? E foi bem pesado, nós somos 4 filhos, enfim, não cabe aqui a gente estender, mas é bem mais próximo do que a gente imagina, né? E aí eu queria entrar na questão da dificuldade, né? Dessa questão da mulher, né? A mulher, você sinalizou mulheres que têm bens, que têm um bom poder aquisitivo e que não denunciavam ou ainda têm receio em denunciar, né? Existem várias situações. A mulher que fica naquela relação porque tem filhos e aí não sabe o que fazer, tendo ali, no caso, né, volta aí a questão, né, a minha vivência, né, com relação à minha mãe. Minha mãe tinha 4 filhos e aí fica aquela situação de o que fazer com 4 filhos caso se separasse. As situações do constrangimento, da vergonha, né, de se mostrar uma pessoa, né, uma questão cultural aí, né, da mulher que tem que se submeter a isso porque isso faz parte e isso é normal, entre aspas, numa relação. Enfim, queria que você dissesse um pouco, né, dessa experiência, né, entre tantas que você andou escutando, acabou escutando mais uma agora à noite, sobre essas dificuldades, né, o que impede muitas vezes e o que você tem como experiência dessa busca pela denúncia, né? Eu trouxe questões sociais, mas a gente sabe que também existem outros aspectos. Na verdade, assim, a gente tem uma questão assim, cultural mesmo, de pessoas que ainda não têm a consciência de que sofrem violência e daquelas que praticam violência achando que isso é normal.
Então, isso é um déficit mesmo cultural e educacional, né? A gente precisa ensinar as nossas meninas, as nossas mulheres, que elas não podem ser violadas e que aquelas questões todas, né, enfim, passar a mão no baile funk, nada disso é possível, né? Isso configura violência, sim. Então, a primeira questão, eu acho que é uma questão educacional e da gente romper, né, esse ciclo de aceitação. Depois, é ter coragem mesmo. Não é fácil, é para poucas ainda, a gente espera que seja para muitas, né, que elas tenham coragem de se sustentar sozinhas, porque realmente há essa questão do rompimento econômico, né, de ajuda econômica, né? Mas, além de tudo isso, é preciso que o sistema de justiça seja confiável. E eu acho que aí a gente faz uma meia-culpa, né, de que elas ainda não acreditam que as respostas acontecem, que são verdadeiras. Então, eu queria muito que a gente entendesse que os números hoje são muito expressivos de respostas, né? A justiça tem funcionado no Brasil de forma muito, muito eficiente até. A gente tem uma dificuldade grande, professora Elaine, exatamente na fiscalização. Isso eu admito que, como a gente não tem recursos nos executivos, né, estadual, municipal, para fazer com que essas pessoas sejam visitadas, tem um projeto em Minas Gerais que a gente chama de predição da violência. Esse projeto, ele faz visitas a mulheres que já sofreram violência e visita assim, toda a família, né? E o índice de reincidência foi de 0,1%, a indicar, por exemplo, que a gente se fiscaliza, se o Estado está presente, a gente tem redução dessa reincidência. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a fiscalização, andar mais rápido com essa aplicação da medida protetiva, mas é preciso que as mulheres tenham coragem. Isso é cultural e isso também tem a ver com esse sentimento de impunidade que a gente espera reduzir agora com a questão das novas formas de interrupção desse caminho de violência. Uma coisa que é importante, professora Elaine, é que a gente aprovou também, ao lado da questão da violência psicológica, o crime de stalking. Eu não sei se todo mundo sabe, stalking é o crime de perseguição. É aquele homem, aquele agressor que fica nas redes sociais, seguindo a mulher, sufocando a mulher, que vai no local de trabalho dela, que fica de vigília, que manda milhões de mensagens, que constrange a liberdade emocional e física mesmo da mulher. A gente não tinha um tipo penal para isso, né? Isso era colocado geralmente em outros tipos que não se adequavam. E hoje a gente entende que, colocando esse agressor, respondendo a esse processo criminal pelo stalking, a gente impede que ele chegue ao crime máximo, que é o crime de feminicídio, que é a morte de mulheres pela condição de mulher. Isso é importante ser dito, que muita gente não sabe. O que é feminicídio, né? É matar uma mulher simplesmente porque ela é mulher. Então, já tem um artigo no nosso Código Penal, no artigo 121, que é o crime de homicídio, tem lá embaixo, no inciso, o crime de feminicídio. Mas ele ainda não é um crime autônomo no nosso país. E a gente luta muito para que ele seja autônomo, porque assim as estatísticas nacionais vão ser concretas do que é feminicídio e o que não é feminicídio. Então, é mais ou menos isso. Você acabou sinalizando uma questão que eu quero apontar aqui para os alunos, que é o seguinte: às vezes, algumas demandas da sociedade, elas vão surgindo e a lei muitas vezes não acompanha, né? A gente tem esse problema. Você acabou de falar de uma situação que para mim é totalmente nova e não havia pensado, né? O que é o assédio através dos meios digitais, né? A perseguição. Então, pessoal, eu ia falar turma, essa mania de falar então turma, não. Então pessoal, entendam que dependendo do tema, do assunto,
abordado na redação, a gente tem que pensar e refletir sobre essas novas demandas, até por conta do acesso à informática, do acesso à internet, às redes sociais. Então, inclusive quando se fala de liberdade de expressão e as pessoas acham que na rede social pode falar qualquer coisa, e aí, calma, né? Eu tenho que falar assim, alto lá, até se você quiser falar também sobre isso, mas assim, as demandas estão surgindo por conta dessas tecnologias, dessas demandas, e a lei acaba tendo que se atualizar constantemente por conta dessas novas demandas. Exatamente. A gente tem várias novas situações, né, que são analisadas, são vistas no dia a dia, e que, claro, a lei ela é sempre posterior ao fato, né? O fato humano, a realidade humana, ela nunca vai ser totalmente coberta pela lei, porque primeiro a gente precisa da proteção para depois a proteção da lei chegar até a gente. E todo processo legislativo é um processo que demanda tempo, né? Tem debate no parlamento, e foi muito legal essa experiência de propor uma lei que eu tive, né? Que foi o pacote Basta, porque eu pude acompanhar os debates, eu tive que falar com todos os parlamentares. As parlamentares da bancada da esquerda me pediam uma política pública, elas não queriam só um aumento de pena. E aí eu disse, a campanha Sinal Vermelho ela é uma política pública, a gente não está só propondo um aumento de pena, a gente quer que Marielles não sejam mortas, que Patrícia Scioli não sejam mortas, que Vivianes não sejam mortas, né? E tantas Marias, Marins que tem por aí não sejam mortas. E então esse debate no parlamento é um debate que demora um certo tempo, né? Enquanto isso as coisas estão acontecendo. O que acontece hoje na sociedade civil organizada, e o Brasil, olha, o Brasil só tem 33 anos de Constituição Cidadã. Eu digo que a nossa Constituição tem todos os remédios para as dores da sociedade. Todo mundo diz assim, mas essa Constituição é cheia de direitos individuais, né? Cheia de artigos, mas ela foi muito importante para um período pós-recessão, né, de direitos que vinha da questão militar, né? Então ela foi muito importante e ela ainda é, porque você vê, a gente tem 33 anos em que a igualdade de gênero é determinada pela Constituição e a gente ainda não cumpriu, né? Sim. Então esse processo legislativo que é lento, né, ele pode ser antecipado por uma consciência coletiva. Nós não praticarmos aquilo que a gente sabe que é violador. Então, eu não precisava que o legislador me dissesse que perseguição é crime. Mas, infelizmente, a sociedade doente, né, e usando as redes digitais, tem ficado mais doente ainda, né? A gente precisa respirar, e como a gente está falando com os jovens, assim, eu gosto muito de dizer que toda a saúde de corpo que hoje a gente pratica, e a gente tem que ter sim, né, cuidar da saúde, também tem que ter saúde mental. Então, andar ao ar livre, né, correr, não é só ficar no celular. Eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 17. Não pode ser convivência falar com os amigos só pelo celular, né? A gente tem que conviver com as pessoas, conversar, descansar esse celular um pouco no almoço de domingo. Lá em casa não pode. No almoço de domingo não vai mexer no celular, né? Dá um tempo aí para a gente saber o que vocês estão pensando, quantas novidades para a gente. Então, eu acho que a gente precisa, sim, praticar novas medidas e disso depende muito a atuação do nosso jovem. Liberdade de expressão é um tema que eu adoro. Não é direito absoluto. E isso o Supremo Tribunal Federal já disse. Quando a ministra Carmen Lúcia diz cala a boca, já morreu, ela quer dizer que já morreu desde que eu não esteja infringindo o direito de uma outra pessoa. Então, eu não posso usar a rede social para agredir os outros e me esconder, né? Ficar no escudo do mundo digital. Tanto é assim que pessoas que fizeram isso hoje respondem a processo criminal e a processo de indenização, tem que pagar. E, aliás, eu falo isso para os meus filhos direto. Olha, vocês cuidado com o que vocês falam, o que vocês escrevem lá no grupo de Zap, porque isso pode gerar, sim, né, um processo de indenização. Então, nenhum direito individual, qualquer que seja ele, a liberdade, qualquer que seja ela, é absoluto. A gente sempre tem um limite. E qual o limite? Onde está o direito do outro.
Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse equilíbrio. E é fácil pensar, será que se eu chamar a fulana de um palavrão, eu estou invadindo o direito dela? Está invadindo, né? Porque você gostaria de ser xingada por um palavrão? Qual seria a sua atitude? Você também não iria registrar uma ocorrência por injúria? Então, se coloca no lugar do outro que você vai entender exatamente o que é permitido e o que é proibido. A gente vai ter que ter um cuidado especial agora em época de eleição, né, em que o Brasil está polarizado, não pode ser nem tão lá e nem tão cá. A gente tem que ter tranquilidade e serenidade para entender que todo mundo tem direito a expressar a sua vontade política e opinião política. A gente não pode agredir os outros, né, de qualquer forma, xingamento, ou até mesmo eu tive que fazer um ato importante em defesa do Supremo, porque os ministros estavam sendo atacados pessoalmente, ameaças de morte, né? Famílias sendo, imagina, os filhos deles, né, não podiam mais ir à escola. Então, isso não pode, isso não é liberdade de expressão, isso é violação ao direito de liberdade daquele julgador. Então, é esse mais ou menos o contexto da liberdade de expressão no Brasil, e a nossa Constituição tem esses limites todos direitinhos. Basta dar uma lidinha lá. Artigo 5º da Constituição. E, de novo, turma. E, pessoal, o artigo 5º é o que eu tenho dito aos alunos que, assim, é um artigo coringa, né? Porque fala de praticamente todas as possibilidades de tema que a gente tem no Enem, porque tem a ver com os direitos individuais, né? E algo que me chama muito a atenção, Renata, é que as pessoas falam muito da questão dos direitos, mas elas não se preocupam acerca dos deveres, porque nós temos deveres, né? E aí, essa questão, né, que passa por essa atualização da sociedade, das demandas sociais junto ao judiciário, né, sobre essas resoluções e propostas, campanhas, leis que vão surgindo para tentar mitigar, né, diminuir os problemas, né, que vão surgindo. Isso parte também de um processo de compreensão de raízes, né, da onde vem, né, determinados problemas. Eu costumo dizer que o Brasil é um país novo, né? Eu falo assim, em termos de... Ele não é novo no sentido de que ele não existia antes da chegada dos portugueses, não é isso que eu quero dizer. Mas a maneira como o país passou a ser construído e estruturado, a gente tem 521 anos nesse sentido, né? Quando os portugueses chegam, ocupam o território e começam a estabelecer um outro modelo de sociedade, tá? E que isso demanda uma compreensão até mesmo de como foi esse processo para fazer com que a gente chegasse aqui, né? Seja na política, e eu sempre falo com os alunos sobre isso, eu falo, olha, não é tão simples. Eu posso até me posicionar, vocês podem se posicionar, a gente tem um debate saudável nesse sentido, eu estimulo isso porque é importante, até para a gente... Bom, tá, tudo bem, eu concordo, mas e se... a gente começa a brincar, eu costumo dizer que eu gosto muito de aplicar o método socrático, né? Eu vou fazendo as perguntas, a pessoa vai respondendo, e daqui a pouco eu vou pegando aquelas respostas e vou fazendo novas perguntas. Então eu vou chegando... até a gente chegar, ou até mesmo eu reformular aquilo que eu pensava. E faz parte, eu aprendo com os alunos também. E aí, dentro dessa questão, eu acho que a gente tem muita dificuldade de entender também essa parte dos deveres, né? Quando você traz a questão, né, desse direito, que há um limite dessa liberdade, né? Que há um limite para isso, né? Que você perseguir alguém... peraí, alto lá. Eu acho que é mais assim, você também se colocar no lugar do outro, né? O que será que você gostaria de passar por essa situação? E também entender que sim, nós temos deveres e não apenas direitos. Eu acho que há muito mais essa fala acerca desses direitos e não dos deveres. Com certeza. A gente é muito acostumado a entender quais são os nossos direitos e é muito pouco acostumado a entender quais são os nossos deveres, né? E eu tenho dito também, assim, que essa questão do exemplo, ela parte de nós mesmos. Eu acabei de sair do prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, né? Que é um prêmio que eu tenho, assim, a maior paixão, é um prêmio que é realizado
pela Maerj. A gente acabou de sair da cerimônia de premiação. E o que eu disse para os participantes do prêmio é que nós somos a mudança que a gente quer no mundo. Então, as nossas atitudes, elas são propulsoras, elas são canalizadoras, né, da mudança da realidade que a gente quer. E é com exemplo que a gente faz isso. Se eu sou uma violadora de direitos dos outros, né, eu não estou mudando em nada para essa realidade de respeito às mulheres, de respeito ao ser humano. Por isso a gente tem tantas, né, violações ainda hoje com relação aos índios. Eu estava dando uma olhada nos premiados agora, né, muitas reportagens jornalísticas sobre as violações indígenas, muitas reportagens jornalísticas sobre a questão da violência contra a mulher, ainda é tema assim, recorrente, né, sobre a questão da adoção, da vulnerabilidade das crianças, das nossas crianças e adolescentes, né, e tudo isso. Eu acho que mais importante do que a gente está exigindo, né, dos outros, das autoridades, eu fico vendo, mas o que a justiça vai fazer quanto a isso? A justiça... A gente também precisa se comportar. Então, por exemplo, se eu paro na vaga errada, né, a gente vai no shopping e vê a vaga lá destinada ao idoso, ao deficiente, e fala, não, é rapidinho, eu vou parar aqui só porque eu estou atrasado, e é rapidinho e ninguém está vendo, né, e eu paro na vaga errada. Ou então eu estou lá estacionando num local que é proibido, na calçada, na rua mesmo. Eu canso de ver, né, porque eu vou para balada e estaciono o carro em cima da calçada, não importa se aquela pessoa ali vai sair, se vai precisar passar, vai precisar atravessar a rua. Então, são pequenas atitudes que a gente tem e que a gente gera esse desconforto, né, de convivência. O ser humano, ele precisa estar mais atento, né, ao direito dos outros e ao respeito que a gente deve ter às regras de convivência social, quaisquer que sejam elas. No condomínio, não pode botar barulho depois de 10 horas da noite. Mas o pessoal quer fazer o baile e deixar o cantor cantando lá, né, até a hora que ele quiser. Então, essas regras de convivência, elas influenciam muito na civilidade. E eu acho que a gente não pode ter retrocessos civilizatórios. Nós já avançamos tanto, né, na conquista de direitos, na conquista de direitos das mulheres, na conquista de direitos humanos. Aliás, tem uma autora que eu acho muito bacana ser citada, que é a Hannah Arendt, vocês já devem ter ouvido. Ela é uma filósofa política e ela é muito usada, né, nos discursos dos políticos, do direito. A Hannah Arendt, ela diz o seguinte, que ter direitos humanos é ter direito a ter direitos, né? Então, a gente precisa dar direito às pessoas a terem direitos, senão eu não estou praticando, né, proteção aos direitos humanos. Isso depende muito daquela conversa que a gente teve no início, né, da consciência que a gente deve ter. Então, assim, com relação à proteção às mulheres, aos vulneráveis, às crianças, né, eu acho que vocês têm que expressar, quando vocês estiverem lá no meio da redação, qualquer que seja o tema relacionado a essas agendas, expressar a responsabilidade social que cada um de nós temos. E essa responsabilidade é comando e está na Constituição, né? Quando a gente tem lá como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, quando a gente tem lá no preâmbulo da Constituição, que é aquele texto inicial que diz que o nosso poder, que o poder emana do povo e é exercido por seus representantes, todos nós somos titulares desse poder, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu acho que essa assunção, né, você assumir que você é parte dessa transformação, desse respeito, né, à mulher, fazendo denúncias, criando novos canais. Eu, no outro dia, falei com um grupo de jovens sensacional que tem uma startup que criou um aplicativo, que inclusive um aplicativo que não é um aplicativo de celular, mas é um link que você faz as denúncias. Aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça adotou ele. São denúncias online, ele já sai direto. A mulher denuncia, ela vai direto para a vara da violência doméstica e direto ela pode ter uma medida protetiva. Então, ela nem passa, né, pela polícia. São jovens que estão pensando, né, num futuro melhor para todos nós. Então, vocês todos que estão nos assistindo aí têm essa responsabilidade. Elaine, eu queria pedir para ficar só mais 5 minutos, porque eu tenho um voo para Brasília. Já. Não!
Não, eu já iria realmente conduzir para o final, até porque eu queria pegar uns 10 minutos para falar algumas questões sobre a prova do Enem. Enfim, a gente está num momento turbulento aí de notícias em torno disso. Mas é isso, pode encerrar sem problemas para você pegar o seu voo na Santa Paz. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Se vocês quiserem mais informações sobre esse trabalho, tem muita coisa legal nas páginas da MB. Sigam lá, né? A MB, @magistrados brasileiros. Renata Gil também tem um pouco do que eu faço no dia a dia, na proteção às mulheres. Agora a gente fez um resgate belíssimo das juízas afegãs. Né? Uma história assim, lindo. Eu acho que é a história da minha vida, eu nunca vou esquecer disso. Hoje eu recebi mensagem do aniversário de uma das filhinhas, elas mandam para mim, elas vestidas de roupa de princesa que a gente doou. Assim, uma coisa que toca o coração da gente, mas tem todo esse trabalho lá. E Elaine, se você precisar de mim em qualquer momento para dar qualquer outra dica, a gente pode conversar numa outra ocasião também. Eu tenho o maior prazer. Hoje, assim, o que mais me alegra é falar para os estudantes universitários e agora com essa oportunidade de falar para os estudantes, né, que vão aí prestar o vestibular. Tomara que eu tenha servido de apoio, né, para que eles escolham as profissões. Eu sei que os amigos do meu filho está fazendo o Enem. Os amigos dele me disseram na praia essa semana que eles ainda não sabem o que eles vão fazer, que eles vão fazer o Enem depois no SISU, em janeiro, que eles vão decidir. Vão fazer a aplicação. Sim. E aí, tomara que nesse interregno aí a gente possa ajudar, né, as pessoas a escolherem o futuro delas. O que é importante, eu falo muito isso para os meus filhos em casa. Eu já fui o que eu quis ser na vida. Então, que vocês escolham aquilo que vocês querem ser na vida. Porque o trabalho é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter, é o seu trabalho. E ele estar feliz no seu trabalho é algo assim que eu acho que preenche a razão da nossa existência, né? Então, um beijo enorme, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo curso Escreva, né? E que a gente tenha aí várias redações premiadas no próximo Enem. E olha, quem escreve bem resolve sua vida para tudo, né? Mesmo quem é matemático tem que escrever bem hoje no mundo, tem que saber escrever. Continuem estudando muito redação em português. E agradeço, você não foi, você está sendo, você está fazendo uma grande diferença. Quem dera que isso tivesse sido pensado lá atrás, talvez a minha vida de tantas outras pessoas teriam sido, as vidas, né, de tantas outras pessoas teriam sido diferentes. Se houvesse mecanismos como a campanha Sinal Vermelho, como a Lei Maria da Penha. E assim, você está sendo, não fui. Não, está sendo presente. Queria agradecer, Renata, imensamente pela sua generosidade. Acho que assim, foi lindo. Eu estou mesmo muito emocionada e orgulhosa de ter proporcionado, né, às pessoas esse bate-papo, essa conversa, essa orientação. Está liberada, voe. Um beijo. Fique bem, boa viagem. Um beijo grande. Tchau. Obrigada, Elaine. Nada, eu que agradeço. Bom, gente, eu sei que deu um calor porque eu fui ficando nervosa, enfim, mas vamos lá, eu queria falar alguns aspectos sobre a redação, fiz anotações aqui para a gente não se perder. Muita gente andou me perguntando sobre a questão de como é que vai ficar o Enem com a quantidade de demissões que aconteceu agora há pouco tempo, né, nesses 2 últimos dias no INEP. Calma, a gente precisa respirar e não pirar. A gente precisa assistir aos telejornais, acompanhar para ver se vai acontecer alguma mudança, mas acho que agora não é momento da gente misturar mais um problema para além da ansiedade, do nervosismo. Então, continuem fazendo os trabalhos, né, a organização de estudos até o dia 21. Fiquem tranquilos, calmos e um dia de cada vez. Ficar esperando, pensando no futuro. Futuro a gente não controla, tá? A gente controla o presente. Então, a gente vai mexer com o presente. O que é o presente? Assistir a live que acabou de acontecer, ouvir um pouco mais a professora Elaine, né? Refazer redações. Então, aqui algumas dicas rápidas para ajudar nesse processo.
Refaçam redações que já foram corrigidas, ajustando ideias, né? Pensando em novas ideias para aquela redação, a fim de melhorar a performance na produção textual. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, vocês podem pensar em temas que podem cair. Já disse aqui algumas vezes que eu não gosto de ficar adivinhando, não sou vidente, mas pensar em construir o que eu chamo de, o que a banca considera que é projeto de texto. Ou seja, pensa no tema e aí pensa na sequência a tese sobre o tema, os 2 argumentos, repertório sociocultural, ou 1 ou 2. Vocês não precisam colocar em todos os parágrafos de repertório, isso não existe. A banca considera um repertório que tem que ser pertinente, tem que ser produtivo, tem que ser legitimado. O que é pertinente? Tem que ter a ver com o tema. O que é produtivo? Não adianta jogar a informação e sair correndo. Você precisa ali fazer a conexão com o tema e com a sua opinião, certo? Legitimado. A gente tem que pegar elementos de repertório que tem a ver com a formação de vocês, ou seja, matéria, gente, literatura, física, conceito de química, matemática, tudo pode servir como repertório. Então, essa história de decorar frasezinha, porque você vai jogar ali na redação, etc e tal, nem sempre funciona, tá? Então, o próprio conhecimento que você adquiriu. Lê os livros paradidáticos da época da literatura, da aula de literatura, pega o livro, o Curtiço, por exemplo, 1984, que eu canso de falar dessas obras, porque elas são ótimas para abordar vários temas. E aí, depois, na sequência desse projeto de texto, colocar as propostas ou a proposta de intervenção, tá? Então, assim, comecem a pensar daqui até o dia 21 em estratégias de produção textual. De repente, não é mais o momento de ficar se entupindo de redação, fazendo 10 mil redações para o professor, coitado, corrigir. Coitado mesmo, tá, gente? A gente não dá conta. Então, assim, faz o projeto de texto. No nosso feed aqui no Instagram, a gente tem divulgado a liberação de 2 e-books. Então, um deles, eu coloco cerca de 50 possibilidades de tema. Mas, assim, tendência. Há temas ali que esquece, assim, não vai cair, não vão cair. Eu falei temas, né, minha gente? Concordância. Então, o que eu preciso pensar? O tema 1 que a Elaine está sugerindo aqui, eu vou fazer o projeto de texto. Então, tese, 2 argumentos, repertório sociocultural, proposta de intervenção. Você não é obrigado a fazer 2 propostas, mas você tem que resolver os 2 problemas que você apresentar na redação. Ou fazendo uma proposta de intervenção, ou fazendo uma proposta para cada elemento. Vale a proposta mais completa, certo? Então, acho que é melhor pensar numa estratégia daqui até o dia 21. Na sequência, além disso, no dia 20 deste mês, véspera do Enem, eu vou fazer o aulão aqui na internet, mas só que no canal do YouTube do curso Escreva. Então, procura lá, a gente também vai divulgar. Essa live que aconteceu hoje foi a penúltima, né, dessa preparação para o Enem. E aí a live do dia 20, às 14 horas, no canal do YouTube, Pedro Doria, do canal Meio. Então, a gente vai bater um papo sobre o trabalho e as cidades. A gente vai falar de pandemia, trabalho em casa, os efeitos e os impactos disso na cidade, enfim, imperdível. Não é por minha causa não, gente, não estou falando pelo Pedro Doria, tá? Então, é isso. Acalmem-se. Assistam ao telejornal, organizem a vida, durmam melhor, nada de saracutear. Já pensou pegar Covid e fazer prova com Covid, minha gente? Pelo amor de Deus, né? A gente não vai arriscar. Então, pai, mãe, todo mundo que tá aí, que tem um adolescente que vai fazer a prova, amarra em casa. Não, mentira, a gente faz isso não. Acabei de ter aula aqui com as Visas. Sossega a criatura em casa, tá bom? Para poder se proteger, se preservar. Fazer prova doente não é legal, além disso tem a questão do contágio. Sigamos. Quaisquer dúvidas, perguntas sobre redação, vocês podem mandar aqui pela DM, não tem problema, eu vou responder. Sigam a gente nos canais, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, e aos poucos a gente vai liberando algumas informações, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela presença, uma boa noite, um bom descanso. Tchau!
Agora é sair, né? A questão é, e aí agora, como é que você faz para sair? Ah,